Pai, Senhor, meus irmãos, vamos iniciar agora a nossa lição. Hoje a lição de número 9, com o tema principal, o mistério da unidade revelada. Antes de entrarmos no primeiro tópico da lição, eu gostaria de ler apenas o primeiro versículo da leitura em classe, que nos diz: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 3, ele se apresenta como um prisioneiro de Jesus Cristo. Isso quer dizer que ele se considerava um escravo, e sendo isso, o escravo ele não tem vontade própria, ele não faz o que ele quer, ele está à disposição do seu Senhor, no caso aqui, Cristo. E Paulo ele salientava isso muito bem. Uma passagem quando ele diz que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Outros apóstolos também falaram igualmente a Paulo e colocaram sobre si esse título de servo do Senhor ou escravo de Deus. Nós vemos no livro de Judas, no capítulo 1, versículo 1, ele também se apresenta como servo do Senhor Jesus Cristo. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, o apóstolo João também ele se apresenta como servo do Senhor, no momento em que ele se encontrava na ilha de Patmos e ali recebeu a revelação de Deus, e ele escrevendo já com essa revelação, escrevendo as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, o qual foi endereçada o Apocalipse, ele colocou como título João, o servo de Deus. Então é muito bom salientarmos isso, que esse título de servo é primordial para o seguidor de Cristo. E nós, como servo do Senhor, temos que nos orgulhar em Cristo e temos que nos orgulhar de sermos escravo daquele que criou os céus e criou a terra. Nós sabemos que existem reis, imperadores, príncipes, que se orgulham dos seus títulos, governadores, prefeitos, e cada pessoa se orgulhando dos títulos que recebe. Mas nós, como servo do Senhor Jesus Cristo, nós nos orgulhamos de sermos servo daquele que é o Deus Todo-Poderoso. O primeiro tópico da lição nos diz o mistério oculto no Antigo Testamento. Eu vou ler apenas um pequeno trecho que nos diz: os gentios ignoraram as promessas e os judeus pensaram serem eles os únicos beneficiários. Desde o livro de Gênesis, ou até mesmo antes da fundação do mundo, Deus já havia prometido aquele que seria o cordeiro que seria imolado por toda a humanidade. Deus já tinha providenciado, até mesmo antes da fundação do mundo, que Cristo viria para resgatar a humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva e o colocou no Jardim do Éden, após eles pecarem, Deus ali no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, ele prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então Deus já tinha um plano de resgate, não só dos judeus, mas de toda a humanidade. Esse foi o plano primordial, o plano que estava no coração de Deus, de salvar toda a humanidade. E nós vemos que no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, desde sempre, Deus já tinha um plano de resgatar a humanidade. Mas, no início, no Velho Testamento, os gentios eles ficaram parcialmente de fora desse chamado, porque Deus ele tinha um tempo determinado. O mistério de Deus estava para se revelar através de Cristo a toda a humanidade.
Mas no Velho Testamento, desde lá nós já vemos que já tinham promessas acerca para a salvação dos gentios. Mas enquanto essa promessa não se cumpria, os judeus, como diz aqui, eles pensaram que era apenas eles que eram os beneficiários de todas as promessas de Deus. Mas nós entendemos que isso não era verdade. Deus já tinha um plano de abençoar todas as nações. Vamos agora ler outro trecho aqui da lição, ainda no capítulo, no primeiro tópico, nos diz que, como agora a expressão indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora. O apóstolo Paulo, quando ele diz que o mistério de Deus não estava revelado como agora, ele estava falando do tempo dele, do tempo que Deus os chamou os profetas, chamou os apóstolos para noticiar o Evangelho de Cristo. Ele está dizendo que no passado, no Velho Testamento, esse mistério não estava plenamente revelado como se revelou após a vinda de Cristo. Nós sabemos que ainda no Velho Testamento, Deus já estava prometendo abençoar os gentios. Deus já estava prometendo incluir os gentios também no seu reino, quando ele prometeu a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Com essas palavras, Deus estava prometendo a Abraão que através dele, que imitando a fé, que é através da fé que nós cremos em Cristo, e Abraão ele foi conhecido como o homem de fé. E Deus, através do gesto de Abraão, de fé, as outras nações, também imitando o mesmo que Abraão imitou, tendo a fé, elas também receberiam as promessas de Deus. Então Deus estava dizendo aqui que não só os judeus, mas agora sim os gentios também seriam de igual modo beneficiados com todas as promessas. E esse mistério que estava guardado, que parcialmente revelado, como está nesse versículo aqui, só veio plenamente ser revelado no tempo que Cristo veio, morreu e ressuscitou. E aí seus apóstolos e profetas começaram a revelar totalmente esse mistério que estava no coração de Deus. Agora eu quero ler outro trecho que nos fala o mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritos do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles também fizeram menção delas. Eu já citei aqui como o próprio Deus falando a Abraão e ele prometendo que todas as famílias elas também seriam abençoadas. Mas vamos para o nosso segundo tópico da lição, o mistério revelado no Novo Testamento. Deus, meus amados irmãos, através dos apóstolos e dos profetas no Novo Testamento, tirando aqui como um principal para os gentios o apóstolo Paulo, ele mostra que Paulo ele deixa bem claro que ele não recebeu o chamado e o apostolado de parte dos homens. Ele recebeu o chamado e a missão foi unicamente através de Jesus Cristo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ele foi chamado quando ele era um fariseu e tentou assim perseguir os cristãos, como está revelado lá no livro de Atos, que ele estava indo a caminho de Damasco para aprisionar, para maltratar e também dispersar os cristãos que ele encontrasse pelo caminho. Mas graças a Deus, que Deus ali chamou o apóstolo Paulo e Cristo apareceu a ele no caminho de Damasco, lhe chamando para ser apóstolo e apóstolo para os gentios. Então o apóstolo Paulo ele se orgulha, ele
nos traz essa revelação de que não foi o homem que ele chamou, mas sim foi Deus que ele chamou para essa tão grande missão. O mistério revelado é a igreja. Queridos, nós vemos que esse mistério que estava oculto lá no Velho Testamento e agora revelado no Novo Testamento, esse mistério era a igreja, a união de judeus e também de gentios. Alguns eruditos dizem que também esse mistério era Cristo, que no Velho Testamento não estava totalmente revelado, mas que no Novo Testamento se revelou, trazendo esta tão grande salvação. E aqui vamos fazer uma junção, né? Do mistério ser Cristo revelado e do mistério também ser a igreja. Através de Cristo morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando no terceiro dia, ele agora deixa aberto o caminho para a sua igreja e a todos aqueles que nele crê, agora tanto judeus como gentios formam a igreja de Cristo aqui na terra. Nós já falamos um pouco sobre esse assunto nas lições anteriores, mas é sempre bom trazer a memória de que tanto os judeus como os gentios, eles tinham promessa de Deus e no Novo Testamento essas promessas se cumprem plenamente, fazendo de ambos os povos um só povo, e esse povo é a igreja, o mistério oculto no Velho Testamento e agora revelado no Novo Testamento. Então é isso, queridos. Essa foi a nossa lição e a nossa conclusão que temos é que Deus, através do seu Espírito Santo, ele revelou aos seus apóstolos e profetas esse tão grande mistério. O apóstolo Paulo, como já falamos, ele foi chamado para ser apóstolo não pelos homens, mas pela vontade de Deus. E graças a Deus que ele foi chamado para levar esse evangelho do reino a todos os gentios. E nós temos aprendido muito acerca da salvação através das suas epístolas e de tudo aquilo que Deus o concedeu. Então, queridos, que Deus abençoe a todos. Apenas um resumo da nossa lição de número 9 e que Deus abençoe a todos. Eu sempre peço aos irmãos que não se esqueçam de se inscrever no canal para que nós possamos assim levar essa mensagem, esse estudo a muito mais pessoas. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição, em nome do